Então, você está aqui, né? Vamos fingir que estamos felizes em continuar estudando a nossa amada oração subordinada substantiva. Bom, pessoal, a gente viu na última aula que as orações subordinadas substantivas, elas vão sempre suprir alguma informação que ficou faltando na oração principal. Então vamos ver esse exemplo aqui. É necessário. Essa é uma oração. A outra oração é que você estude. Que você estude está complementando uma informação que faltou na oração principal. Qual é essa informação? O sujeito. O sujeito aqui vai ser toda a oração que você estude. Como eu sei isso? Porque na oração principal não tem sujeito. Se não tem sujeito e é o que está faltando, a oração subordinada substantiva vai suprir. Então eu vou chamar essa oração de quê? Se ela faz o papel de um sujeito, oração subordinada substantiva subjetiva. Então lembrem-se, isso é só para vocês darem um repeteco, uma lembrada, que toda oração subordinada substantiva vai suprir a oração principal com um nome. E nesse caso aqui, o nome é o substantivo. Hoje nós vamos ver outros casos, os outros 3 restantes casos da oração subordinada substantiva, que são a predicativa, a completiva nominal e a apositiva. São as mais fáceis. Então vamos lá. Então, pessoal, antes de eu começar a falar sobre a subordinada substantiva predicativa, vocês precisam lembrar o que é um predicativo. Predicativo é sempre uma informação, é sempre uma qualidade, uma característica que você vai dar ao sujeito. Existe também o predicativo do objeto, mas aí é um outro caso que nós podemos ver mais para frente. Agora, vamos nos concentrar no predicativo do sujeito, que é o que nós vamos usar para as orações subordinadas, substantivas. Vamos ver esse exemplo. João é feliz. João, como você está vendo, é o sujeito, é a pessoa ali. E para eu saber quem é o predicativo, eu fazer a pergunta: quem é feliz? O João é feliz. Se a característica cai sobre o sujeito e o sujeito é João, eu sei que isso é um predicativo do sujeito, ok? Então, o que é predicativo? É uma qualidade para o sujeito que fica no predicado, ou seja, ele fica sempre depois do verbo. O verbo nessa frase aí é o verbo ser, que conjugado é o é, tá? Então lembra, qualidade pode ser o adjetivo, mas quando é adjetivo, adjunto, adnominal, o que seja, vai ser sempre grudado ao nome. O predicativo ele vem depois do verbo. Mais para frente a gente vai falar sobre complemento nominal, e aí nós vamos perceber a diferença entre qualificar alguma coisa e completar uma coisa, ok? Então vamos lá, espero que vocês tenham entendido do fundo do meu coração. Vamos dar agora um olhar mais profundo no que é a oração subordinada substantiva predicativa. Vamos ver esse exemplo primeiro. O problema é que o prazo já se esgotou. Lembra que a primeira oração é a principal, então o problema é. E essa oração aí tem algumas características que já vão fazer você saber que é uma oração substantiva predicativa. A primeira é que existe um sujeito nessa oração principal, o sujeito é o problema, o núcleo do sujeito é problema. E eu tenho um verbo de ligação. Vamos lembrar o que é verbo de ligação? Ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar e etc. Lembrou? Então, toda vez que eu tenho na oração principal o sujeito, eu consigo ver quem é o sujeito. E eu tenho um verbo de ligação que vai me levar a uma qualidade, ser, estar,
permanecer, parecer, são todos verbos que direcionam a uma qualidade, a um estado, eu, depois desse verbo, vou ter, se eu tiver uma oração, vai ser uma oração que vai me dar uma qualidade a esse sujeito. Então, eu vou chamar essa oração de oração subordinada, substantiva, predicativa. Esse que o prazo se esgotou, tudo isso vale como uma característica para o problema. Então, se isso tudo é uma característica para o problema, qual é a característica? Que o prazo acabou, se esgotou, então aquilo ali é um predicativo. Aqui embaixo, nesse quadro, vocês podem ver que a oração subordinada substantiva predicativa se liga ao sujeito da oração principal através do verbo de ligação. Lembra, acabei de falar aqui quais eram. Se você ainda está incerto com essa parte dos verbos de ligação, dá uma olhadinha com mais calma, pausa o vídeo, olha lá quais são, ok? E tenta criar frases, tenta criar outros exemplos. Isso vai ajudar vocês. E dê uma olhadinha no livro também, que tem exemplos lá, tá? Faça a comparação do que eu expliquei aqui com aquilo que tem no livro. Isso vai fazer com que a ideia fique mais clara na cabeça de vocês, tá? Então, vamos passar para o próximo caso. Bom, como vocês estão percebendo, eu estou sempre fazendo uma revisão do que é a função sintática para depois falar sobre a oração subordinada substantiva. Então, vamos lembrar o que é um aposto. Um aposto é sempre uma informação a mais que eu vou ter sobre o sujeito, ok? Essa informação pode ser tirada da frase, do período da oração, que a oração não vai mudar o sentido. E ela vem bem demarcada com pontuação. Esse fato dela estar sempre bem demarcada com uma pontuação, vírgula, 2 pontos, é que vai fazer com que vocês caracterizem, vejam, percebam bem quando é uma substantiva apositiva. Vamos ver o exemplo dessa frase aqui, que não é ainda uma oração subordinada substantiva. Como vocês podem ver, nos 2 exemplos não tem o que e não são orações. São frases dentro de outras frases, porque não tem verbo. Vamos lá. João, meu amigo de infância, repare que esse meu amigo de infância está entre vírgulas, ganhou uma bicicleta dos pais. Meu amigo de infância é uma informação a mais sobre o João. Eu estou dando uma informação para você que você não tinha. Mas se eu tiro esse meu amigo de infância da frase, se eu tiro essas vírgulas e tiro isso que está escrito entre elas, a frase não vai mudar o sentido. Eu vou dizer, João ganhou uma bicicleta dos pais. Você continua entendendo qual é a função da frase. Dizer que o João ganhou a bicicleta dos pais. Vamos ver o outro exemplo. Patrícia, vírgula, a namorada do meu irmão, e repare que isso é uma informação a mais sobre a Patrícia, e está separado entre vírgulas, começou a vender lindos artesanatos. Se eu tiro essa informação a mais sobre a Patrícia, a namorada do meu irmão, e falo somente, Patrícia começou a vender lindos artesanatos, a informação mais importante foi passada. Então, o que é o aposto? É uma informação a mais separada por uma pontuação especial sobre o sujeito. Essa informação não vai alterar o sentido da frase, ok? Só uma informação a mais. Então, como eu falei para vocês, vai ser o tipo de oração subordinada substantiva mais fácil de vocês entenderem. Olhem a pontuação. Vai ser facinho. Bom, pessoal, agora que a gente já sabe o que é um aposto, já lembrou, vamos ver o que é uma substantiva positiva. É aquela que funciona como aposto de um nome na oração principal. Vamos dar uma olhada nesse período aqui. Existe nos presídios esta lei, que ninguém denuncia ninguém. Repare que as 2 orações, elas estão sendo separadas por uma pontuação específica. Daí você já tira que é uma oração apositiva. É uma subordinada substantiva positiva, por essa pontuação que só aparece nesse tipo de oração. Além disso, existe nos presídios esta lei. O que vem depois de lei
é uma característica para a lei. Então, é um aposto, porque um aposto é sempre uma característica para algum nome que esteja na frase principal. Então, sempre se liga a um nome da oração principal, nesse caso é lei, sem preposição, não tem preposição, e sem mediação de verbo de ligação. Por que sem mediação de verbo de ligação? Porque lembra da anterior? Na anterior, na predicativa, tinha uma qualidade que fazia referência ao sujeito com o verbo de ligação no meio. Nesse caso não tem, tá? Então, se tem a pontuação diferente, 2 pontos, tem uma frase que faz papel de aposto, eu já sei que é positiva. Agora a gente vai ver o complemento nominal. O que é um complemento nominal? Como o próprio nome diz, ele vai complementar um nome. O que é nome, pessoal? Nome é substantivo, é advérbio, é adjetivo. Então, o complemento nominal, ele vai estar sempre complementando um desses tipos de nome com uma preposição e um outro nome. Vamos ver os exemplos aqui. Tinha fé na sua vitória. Fé é um substantivo abstrato, é um nome, é um substantivo abstrato. Na sua vitória, esse na é preposição. Então, na sua vitória está complementando o fé. Já no exemplo de cima, nesse esquema aí, nós temos os advérbios. Qual é o advérbio nessa oração aí? Ao lado, advérbio de lugar. Advérbio também vai ser um nome. Então, da cama, da preposição, cama um outro nome. Então, da cama vai ser um complemento nominal para ao lado, tá? Repara que não é um complemento nominal, não é um complemento para ajoelhou, mas sim para lado, que é advérbio. No de cima, nós temos estava cheio. Cheio é uma qualidade. Qualidade também é nome, é um adjetivo. Então, de esperanças, de preposição, esperanças, um outro nome, e aí esse de esperança está complementando o cheio, tá? Então, lembra, complemento nominal é uma palavra, é um conjunto de palavras sempre introduzido por uma preposição que complementa um nome. E nome pode ser substantivo, advérbio ou adjetivo. Então, a oração subordinada substantiva completiva nominal, ela vai fazer esse papel em relação a um nome que vai estar na oração principal. Vamos ver o exemplo. Chego à conclusão de que o contrato é legal. Aqui, a palavra que está sendo complementada, o nome que está sendo complementado é conclusão. E ele está sendo complementado primeiro por uma preposição de e depois por o que o contrato é legal. Não confundam complemento nominal com objeto indireto. Porque, como vocês poderam perceber, o objeto indireto também inicia com preposição. Só que a diferença é que o complemento nominal, como o próprio nome diz, complementa um nome. Já o objeto indireto, ele vai complementar um verbo. Eu vou até colocar de novo aqui a foto do objetivo indireta para vocês fazerem a comparação. Depois pausem e façam a comparação. Pessoal, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entender um pouco mais do que são esses 3 tipos novos de oração subordinada substantiva. E agora vamos exercitar. Beijos!